Senhor está nesse lugar. O Senhor é Deus presente, Ele é Emanuel. Quando nós nos preocupamos em atrair a presença de Deus, Ele vem mesmo. A palavra do Senhor diz: cuidem, não deixe que minha casa se torne outra coisa se não for casa de oração. Tem tudo e todos tentam bater contra isso e derrubar os muros. Porque uma vez que os muros são derrubados, uma vez que as portas caem, aí o Senhor da glória não tem prazer nessas coisas. A palavra fala que em certa situação Jesus chegou no templo e o que ele viu no templo ele não gostou. E tirou tudo de lá de dentro. E trouxe uma exortação falando assim: eu não falei para vocês que vocês devem zelar para que a minha casa seja uma casa de oração? Eu e você, fala para a pessoa que está do seu lado assim, eu e você somos guardiões para que a casa de Deus seja casa de oração. Que a presença dEle seja a tua herança maior neste lugar. Amém? Dá um abraço à pessoa que está do seu lado. Fala com ela assim: o Senhor quer falar contigo nessa manhã. O Senhor quer falar conosco nessa manhã. Quantos creem? Dá um glória a Deus. A gente falou domingo passado, o pastor Márcio falou domingo passado sobre qual porta mesmo? Alguém lembra disso? Não. Porta da guarda. Foi a 7ª porta que a gente falou. Vamos falar hoje sobre a porta dos cavalos. Não vamos falar sobre o cavalo. Vamos falar sobre a porta dos cavalos. Porque às vezes a pessoa fala assim: realmente, né? Não, vamos falar sobre a porta dos cavalos. Porque às vezes quando se casou, se sonhou com um príncipe encantado, né? Que vinha montado num cavalo. Sim ou não? Pode ser que o príncipe foi embora, ficou só o cavalo em casa. Não é disso que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar de outra coisa. Amém? O pastor Márcio falou domingo passado sobre a porta da guarda. Traz a ideia de reunir a tropa antes e depois da batalha. Antes da batalha era feita uma inspeção, exames, para receber instrução. Para depois serem aptos para serem enviados à guerra. Você quer ser enviado para a guerra? Sim ou não? Hoje nós vamos falar sobre batalha espiritual. Fala assim: poxa, batalha espiritual? É isso mesmo. Você está em batalha, você está numa guerra. Você foi transportado de um reino, que era o reino das trevas, e transportado para o reino da luz. Você acha que o príncipe que estava lá do outro lado, lá, ele está contente com isso? Você acha que o reino das trevas ele fica contente quando ele vê a igreja crescendo? Quando tua casa é estabelecida? Quando você se levanta para estabelecer o sacerdócio dentro da tua casa, você acha que você não vai passar por resistência, por batalha espiritual? Queridos, nós precisamos despertar. A igreja precisa despertar para isso. O reino de Deus ele é conquistado por esforço. E quem não se esforça, alcança? Não alcança. Tem coisas no mundo espiritual que elas estão presas e que se nós não formos lá e derrubar a porta e falar, me dá que é meu, você nunca vai ter. Porque o inimigo ele não vai entregar de mão beijada para você aquilo que muitas vezes você tem que conquistar. Na cruz do Calvário, Jesus ele conquistou a vitória. Já conquistou a nossa vitória. Porém, a maioria das nossas coisas, elas estão nas regiões celestiais. Você está aqui na terra, mas você é um ser espiritual. A tua vida não se resolve aqui na terra. Aqui na terra você tem o reflexo daquilo que acontece no céu. E como igreja nós precisamos despertar para isso. Por quê? Porque as nossas batalhas, elas não são ganhas aqui na terra. As nossas batalhas, elas são estabelecidas e ganhas nos céus. Aqui na terra você tem a recompensa. Então esse povo, quando eles chegavam na porta da guarda, eles recebiam instrução, recebiam direção de como fazer para sair para a batalha. Porque lá na batalha eles tinham que saber como se comportar. Lá fora eles tinham que saber como agir nesse processo todo. Sim ou não? Mas quem sai, fala assim, quem sai, um dia volta. Né? E eles voltavam
porque eles recebiam instrução, porque eles recebiam direção, e porque eles eram submissos àquilo que estava sendo ensinado nessa porta, eles voltavam vitoriosos. E aí, quando eles voltavam vitoriosos, essa mesma porta, a porta da guarda, era a porta onde era repartido os despojos, onde, imagina a alegria, né, de você, a família toda esperando, a família toda aí reunida, e aquele momento era um momento de festa. O apóstolo Paulo fala assim: eu combati o bom combate, terminei a carreira. Ele foi para a batalha e voltou vitorioso. E agora eu sou apto para receber a coroa da vitória, onde eu vou repartir os despojos que o bom pastor tem preparado para mim. Essa é a nossa vida, essa é a sua vida e essa é a minha vida. Né? Quando nós entendemos isso, você não está mais desprotegido ou despreparado na vida, naquilo que muitas vezes acontece. Né? E hoje nós vamos estar falando, eu estou feliz, viu? Não estou bravo não, estou feliz, estou contente. Estou muito contente. Estou muito contente, muito contente. Muito contente. Fala a pessoa que está do seu lado, ele está feliz, gente. Talvez você está aqui pela primeira vez e fala assim: meu Deus, de onde veio esse cara aí? Esse extraterrestre? Né? Porta dos cavalos. Eu vou ler e depois eu gostaria que você lesse Neemias 3:28. Fala assim: desde a porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um de frente da sua casa. Leia, por favor. A porta dos cavalos foi a 8ª porta restaurada. O pastor Márcio fez uma dinâmica aqui domingo passado que é interessante. Estava vindo para a igreja hoje e eu perguntei no carro: quantos lembram? Estava eu, Lebe e a Nilka. Quantos lembram todas as portas que a gente já ministrou? Né? Por que é importante lembrar? Porque você vai conquistar o coração de Deus quando você lembra para Ele a promessa. Se você não conseguir lembrar a promessa para Deus, Ele vai falar assim: desenvolve. Fala assim: desenvolve, irmão. Desenvolve alguma coisa. Né? Então, guardar aquilo que você recebe é muito importante. E foi a 8ª porta a ser restaurada nos muros de Jerusalém. Essa porta ficava na esquina sudeste da área do templo, de frente do palácio. Era a porta por onde a cavalaria, o exército, saía para a guerra. Uma vez que você recebe instrução, uma vez que você é disciplinado, uma vez que você é treinado, agora Deus, Ele te coloca numa porta onde Ele te faz um guerreiro, onde você se torna alguém confiável para Deus, para lutar as batalhas de Deus. O exército americano, antes de enviar alguém para o campo de batalha, ele tem um exaustivo tempo de treinamento. O cara que se alistou no exército americano para fazer os estágios, amanhã ele não vai para a guerra. Depois de muitos anos de treinamento, é que ele é enviado. Uma vez que ele é uma pessoa que se torna uma pessoa de confiança à pátria, aí o exército envia ele. Porque a partir desse momento ele é um representante da pátria dele lá naquele campo de batalha. O mundo espiritual é do mesmo jeitinho. Deus, Ele quer nos preparar como igreja porque tem uma batalha que Ele quer nos enviar. E lá nessa batalha você é um representante dEle. Você é alguém que representa o reino de Deus e estabelece o reino de Deus lá. Amém? Quantos entendem isso? O diabo, ele não quer falar sobre esse assunto. Ele não quer tocar nesse assunto. Porque quanto menos você souber, mais fácil ele trabalha nas nossas vidas. Né? No âmbito espiritual, como servos do Senhor, estamos numa guerra espiritual. Como Neemias, estamos com uma mão na obra restaurando e a outra na espada. Você está com o boletim aí? Levanta teu boletim. Fala depois de mim. Senhor Jesus, essa é a espada de Deus. A tua palavra, ela corta, ela coloca as coisas em ordem. Ela estabelece o reino de Deus. Sem a palavra estabelecida, o Senhor não pode agir. Então agora nós liberamos a tua palavra
para que pela espada do Senhor, o Senhor venha falar conosco nessa manhã. Amém? Neemias 4:17 fala assim, os que estavam construindo o muro, aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra segurava uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura o quê? Uma espada, enquanto trabalhavam. Era uma arma uma ferramenta de trabalho do dia a dia numa mão, e na outra mão o quê? Uma arma espiritual. E a espada era uma... Quando você anda com uma espada na cintura, no seu quadril, que era o contexto deles, o acesso é muito prático, sim ou não? Você vai querer usar a espada e o acesso está perto de você. Sim? Então, é isso que Neemias está falando. Ele chegou um momento onde as pessoas não acreditaram que Neemias ia ser capaz de reconstruir aqueles muros. Os inimigos, quando viram Neemias cavalgando com seu cavalinho, fazendo a inspeção, falando assim, não acredito, não, que esse cara tem a pretensão de reconstruir os muros, né? Mas só que eles não entenderam uma coisa, aquele que tinha enviado Neemias para lá era Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. Então, muitas vezes é assim mesmo. Deus ele te envia para algo, mas quem te enviou foi quem? Jeová Sabaoth. E quando você chega no local e as pessoas olham para você e falam assim, duvido. Não foi assim com Jesus? Pode sair alguma coisa boa? Da onde vem esse cara? Eles duvidaram, mas quem enviou Jesus? Queridos, eu desconfio que se eles duvidaram de Jesus, eles vão duvidar de você também. Mas só que Neemias tinha uma convicção tão grande daquilo que ele estava fazendo, que ele começou a obra. E aí quando começou o alvoroço e o pessoal viu que as coisas começaram a dar certo, quando os muros estavam pela metade, o que aconteceu? Os inimigos falam assim, vamos interferir nesse negócio, porque os caras estão falando sério. Os caras não estão de brincadeira não, eles querem realmente reconstruir os muros. Mas só que essas pessoas, quando Sanbalat e Tobias se levantam para tentar paralisar a obra, e eles querem paralisar, não tem jeito, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, esse é o propósito dele. Quando eles se levantam para fazer isso, Neemias estabelece algo muito interessante. Neemias entende que a partir daquele momento, a obra só andaria se levantasse naquele lugar guerreiros do Senhor. E muitas vezes é assim. Tem muitas coisas que estão paralisadas na nossa vida, porque tá faltando se levantar quem? Um guerreiro do Senhor. Que continue a obra do dia a dia. Fala, pode continuar a obra do teu dia a dia. Continua fazendo aquilo que você está fazendo. Porém, tem que acrescentar na outra mão uma arma espiritual. Porque essa obra constrói os muros de Jerusalém e constrói a tua vida espiritual. Constrói a tua casa e constrói a igreja. Quando a igreja é construída, a tua casa é edificada. É paralelo esse trabalho. Fala, o trabalho é paralelo. Né? Então, ele trabalha nesses dois âmbitos, no âmbito natural e no âmbito espiritual. O problema é que nós trabalhamos muitas vezes só no âmbito natural, só naquilo que eu vejo. E os escribas e fariseus, eles trabalhavam só no âmbito natural. E criticavam, e julgavam. E Jesus não tinha paciência com eles não aprenderam nada de Jesus. Mas os discípulos, esses sim, eles trabalhavam com uma ferramenta do dia a dia e Jesus fornecia toda a provisão espiritual que eles precisavam. A porta dos cavalos simboliza força e poder. E lembra que para a cidade ser edificada, nós precisamos estar prontos para a guerra. Salmos 144:1 fala assim, bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Quem está falando isso? O nosso grande rei Davi. Depois, mais para frente, a gente vai falar sobre ele. Na realidade, é aqui mesmo. Por que Deus usa as guerras? Fala assim, por que Deus usa as guerras? É uma pergunta.
Pergunta, fala, por que Deus usa as guerras? Porque as guerras que eu luto e as venço no dia a dia me tornarão um guerreiro vitorioso. Não tem jeito. Davi, ele não foi tirado de trás das malhadas para ser um general de Israel, foi? Primeiro ele matou um leão, o dia a dia. Depois ele matou um urso, o dia a dia. Depois, você vê que o processo é crescente e é gradativo? Aí depois ele vai levar queijo para os irmãos dele lá na batalha. E o que acontece? Lá ele mata um gigante. Então, o processo de me fazer um guerreiro é gradativo. É um espaço que eu tenho que avançar. Eu não posso ter medo de batalha espiritual. Eu não posso ter medo de tem um jargão que muitas vezes a gente usa, né, que é retaliação. Você já ouviu essa? Retaliação, eu vou falar para você o que é retaliação. Retaliação é você não lutar a guerra de Deus. Aí você é retaliado com força. Mas quando você trabalha e estabelece os processos, as guerras que Deus te colocou para você ser estabelecido nelas, o Salmo 144 fala que bendito é o Senhor a minha rocha, porque é Ele que me treina. É o próprio Deus que te treina. É Ele que te leva para o campo de batalha. É Ele que fala assim, é menino meu. É menino meu. Quando ele levou Davi lá para aquele campo de batalha, fala, é menino meu. Né? E foi revestido de poder e autoridade. E o dia a dia credenciou ele para lutar lutas maiores. Fala assim, o dia a dia me faz ser credenciado a lutar lutas maiores, a guerras maiores. Nós precisamos primeiro vencer as batalhas menores. As batalhas que, às vezes, é um perdão que eu tenho que liberar. Para os outros é uma batalha pequena, mas para você é uma batalha. A gente tem que aprender a vencer isso daí. Quando eu venço essas batalhas, isso vai me credenciar a um posto maior. Quem ocupa um lugar de posição no reino é porque aprendeu a vencer as batalhas do dia a dia. Não estou falando de perfeição, estou falando que é um valente que aprendeu a vencer as batalhas do dia a dia. E por isso recebe uma confiança do Pai. Amém? Pois o inimigo anda ao nosso derredor, bramando para nos tragar. 1 Pedro 5,8, e a gente vai ter um vídeo agora. Eu vou ler e depois o pessoal vai postar o vídeo. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor, como leão. Na sua tradução está redor, mas eu gosto da palavra que é derredor, porque ao redor estão os anjos do Senhor. Fugindo, rugindo e procurando a quem possa devorar. Pode, se o vídeo estiver pronto, pode passar, por favor.
O leão, o inimigo da nossa alma, sempre vai atacar uma presa que está fraca, doente ou sozinha. Você vê que o ursinho provavelmente estava no dia off dele, né? Falou, vamos fazer um piquenique. Mas só que o diabo ele não tem dia off. Mas graças a Deus, porque o leão da tribo de Judá, aquele que pisou na cabeça da serpente, ele anda ao nosso redor, rugindo, falando assim, esse tu não toca, esse não. Ele permite muitas vezes até você sentir o bafo do inimigo. Mas ele tem limite. Ele tem limite. Tudo o que o diabo fez na vida de Jó foi debaixo de limite de Deus. Então, você não precisa temer retaliação, porque o anjo do Senhor, ele acampa ao teu redor, te guarda e te livra. Lute as batalhas do Senhor para ser um vencedor, para ser mais do que vencedor. Amém? Um alerta, não há coisa pior que entrar numa guerra que não é nossa, que está além da capacidade ou que tememos perder. A estratégia do inimigo é nos atrair para esse tipo de guerra. Por conta disso, a maioria dos cristãos travam batalhas inúteis e cansativas que não trazem resultado nenhum. O inimigo ele quer te levar para um campo de batalha onde você fique a vida toda batalhando por algo que você não vai para lugar nenhum. Se ele te tirar do contexto que é propósito de Deus, já era. Muitas vezes a gente fica com uma mágoa, guardando isso a vida toda. E não consegue fluir, não consegue andar. Ele conseguiu te tirar do campo onde você vai ser frutífero e fez com que você te colocou no lugar onde você fica brigando com você e com outras pessoas o tempo todo. E isso é exaustivo e é cansativo e a pessoa se frustra. E aos poucos a força de um guerreiro vai embora. Porque Deus só vai suportar, só vai guardar e vai cuidar guerras que são guerras que o Senhor nos chamou. As guerras que nós mesmos inventamos elas, isso é particularidade sua, é responsabilidade sua e minha. Sim ou não? Jonas, ele inventou uma guerra. Deus quis mandar ele para um lugar, ele foi para uma outra guerra totalmente diferente. E Deus falou assim, é responsabilidade tua, Jonas. Mas Deus é um Deus tão amoroso que ele foi atrás de Jonas. Pensa num cara que não desiste da gente, é Deus. Ele fala, os céus é o meu trono, se você for até no abismo, eu vou lá, não tem limite para mim, eu te amo. Eu já dei o que eu tinha de melhor no céu por sua causa, você acha que eu não vou dar junto com isso todas as outras coisas? Pior coisa é você não se conhecer e não conhecer o inimigo. Se você não se conhecer, se você não tiver a sua identidade posta em Deus, você não souber quem você é no reino, e você não souber quem é o seu inimigo, você vai perder todas as suas batalhas. Desculpe eu informar isso. Mas isso é princípio, o que eu estou falando aqui é princípio. Isso funciona aqui, na China, no Brasil, onde for. Princípio é princípio. Até o ímpio, quando ele obedece princípio, ele é abençoado, porque é princípio. Se você tem identidade, você sabe quem você é, porém você desconhece o teu inimigo, você não tem informação nenhuma de quem é o seu inimigo, horas você vai ganhar, horas você vai perder. No futebol tem muito disso. A semana toda, quando você vai jogar com o time adversário, vídeos, na concentração você estuda as jogadas fortes, onde é o ponto fraco. Isso tudo é estudado para quê? Quando você tem o confronto, você saber exatamente quem você é, usar as tuas forças, para, na fragilidade do adversário, você poder avançar. O mundo espiritual não é diferente. Porém, se você se conhece, se você sabe quem você é, e você também conhece o teu inimigo, você vai ganhar todas as batalhas. Porque você vai lutar com as armas corretas. Amém? 1 Coríntios 9, 26 fala assim, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Quais são as batalhas? Você se sente que está batendo no ar? Existem guerras determinadas pelo Senhor que darão resultados e frutos e milagres. Deus não unge projetos, Deus unge corações e vidas quebrantadas diante dele.
Muitas vezes nós apresentamos projetos para Deus e Deus fala assim, não, I don't want to talk about it. Eu quero ungir você, porque quando você for uma pessoa ungida, os projetos que você for tocar também vão fluir debaixo da unção, né? Todas as pessoas que foram abençoadas romperam paradigmas e conceitos humanos. A mulher do fluxo de sangue, uma mulher naquele contexto, tocar num homem, aquilo ali era algo complicado demais. A mulher não podia nem falar com um homem muitas vezes, dependendo de qual era o lugar de onde ela era. Tocar num homem, né? E Jesus fala para ela, Jesus fala para os discípulos, alguém me tocou. E os discípulos falam assim, mestre, a gente está no meio da multidão, você está de brincadeira? A gente está no meio do empurra, alguém te tocou? Ele falou, não, alguém me tocou de uma maneira diferente. Alguém me tocou de uma maneira que extrai o poder de mim. Né? Então, é isso que nós precisamos entender. É tocar de uma maneira que a gente consiga extrair de Deus a essência dele, o favor dele. Era uma filha que tentou por várias situações, por muito tempo, tentou resolver a situação da saúde dela e não conseguiu. Mas um dia ela falou assim, se eu tocar nele, e eu conseguir extrair virtude dele, essa situação vai ser resolvida. Muitas vezes a gente chega para Deus e a gente quer que Deus abençoe os nossos projetos. Abençoa o casamento, abençoa a área financeira, abençoa a criação dos filhos, que tem que abençoar mesmo, não é brincadeira. Mas Deus, posso entregar um ouro para você? Deus quer falar assunto do coração com você. Deus, Ele quer abençoar o teu coração. Ele quer fazer de você uma pessoa ungida. Porque uma pessoa ungida, por onde ela passa, ela derrama o quê? Cristo, Jesus Cristo, o ungido. Jesus Cristo, Ele era ungido. E por onde Ele passava, Ele deixava esse óleo. Quem tinha entendimento e valorizava isso, recebia. A mulher cirofenícia se aproxima de Jesus e começa a perguntar, cura minha filha, trata da minha situação, tal. E Jesus falou nada. Ela estava querendo que Jesus abençoasse o quê? Fala, projeto. E ela viu que não saía nada. Chega um momento que ela se prostra e começa a adorar o mestre. Aí Jesus começa a falar. Ele não aguenta. Quando alguém simples, quando um adorador se aproxima dele e fala, estou aqui, você vai começar a extrair palavras dele. Por isso que eu falo para você, tenha um caderninho de oração. Se você for encontrar com um empresário, um grande empresário, com certeza alguma coisa de sabedoria você vai tirar dele, sim ou não? Ele não está naquela posição à toa. Você não anota, você não escreve, você não vai para lá assim, só para o selfie. Você vai entrar e vai sair do mesmo jeito. Muitas vezes a gente vai para o tempo de oração só para ficar bem na foto com Jesus. Só para o selfie. Jesus vinha aqui para o selfie hoje, aí você, ó. Escreve alguma coisa, meu filho. Escreve alguma coisa aí para que você voltar na mulher cirofenícia. E no momento que ela adora, Jesus começa a falar com ela. Mas Jesus, ele fala de uma maneira que na minha concepção de ver é dura. Porque ela fala assim, eu não posso me relacionar com você. E ela fala assim, mas mestre, até da comida que cai da mesa, né? Porque ela tinha aliança com Jesus, ela era um povo estranho. A primeira coisa que Jesus tinha que trabalhar com era a aliança com ela, que ele tinha que ter. E ela fala assim, mas até as migalhas que caem da tua mesa me saciam, é suficiente. Eu não quero muito não, eu quero estar perto de você. O que cair da tua mesa is good enough. E Jesus libera a palavra, aí ele fala assim, tá, seja feito segundo a tua fé. Povo que consegue extrair de Deus a essência dele. Não é aquela galera que chega querendo
mandar no céu. Já viu isso, não? Eu decreto, eu estabeleço e tal. E daí os anjos falam assim, mas de que tribo ele é mesmo? Né? Querido, sem humilhação não há oração. Sem humilhação não há tempo de qualidade, de extrair de Deus o melhor dele. Tem que chegar pianinho, quebrantado. Porque nós somos caídos. O que nos levanta é estar próximo de Deus. É isso que nos faz uma raça diferente. Quando a porta dos cavalos é restaurada, a igreja se levanta para lutar a verdadeira guerra, o bom combate. 2 Timóteo 4,7 fala assim, combati o bom combate. Queria que as mulheres lessem e depois os homens, por favor. Esse combate. Se nós for para a guerra desse jeito, varões valorosos. Se nós formos para a guerra com esse grito de guerra aí, vamos lá de novo. 1, 2, 3. Agora sim, agora eu acredito em vocês. Qual a diferença entre o bom combate e os outros combates? Você tem aí bom combate e um espaço em branco, não tem? Outros combates e um espaço em branco. Queria que você escrevesse. O que é o bom combate para você? O que você entende que é o bom combate para você? Outros combates. Você acha que você tem se envolvido com outros combates que somente tem sugado suas forças, somente tem extraído de você toda a sua energia? Eu vou falar para você, se você está no lugar onde você está cansado, exaurido e querendo desistir, eu posso falar para você sem saber o que é. Esse não é o combate do Senhor. O combate do Senhor é aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, caminharão e não se fadigarão, subirão como águias. Né? Há um renovo. Quando você luta o bom combate, você tem o suporte do bom pastor. Amém? Então escreva aí. Escreva e ore sobre isso, para que Deus traga entendimento e revelação, porque hoje nós vamos sair daqui como um grande exército do Senhor. Hoje nós vamos aprender e vamos nos tornar guerreiros do Senhor. E vamos aprender também como lutar essa batalha, em nome de Jesus. Mateus 6,33 fala assim, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E quê? Todas essas coisas serão acrescentados. No bom combate, eu quero falar para você que se você lutar o bom combate, todas as coisas que você precisar para esse bom combate estão embutidas nessa guerra. A provisão, tudo aquilo que você precisa para estabelecer o reino de Deus está dentro do próprio reino. Está dentro do projeto. Está dentro. Não vem antes, não. Se você esperar receber primeiro para fazer depois, esquece. Não funciona assim, não. A unção, ela te pega quando você estiver fazendo. Quando você está fazendo, a unção te pega. Tem a preparação, tem a inspiração e tem a unção. Você tem que suar, você tem que suar primeiro, tem que ser inspirado e a unção, nesse pacote, ela te pega quando você estiver fazendo. Quando você vai fazer, a unção vem sobre você. Né? Então, todas essas coisas, elas estão embutidas nesse pacote. Mateus 7,7 fala assim, peçam e será dado, busque e encontrarão, batam e a porta será aberta. Escreva aí, você não tem, mas eu gostaria que você escrevesse o seguinte, não invente guerras. Não invente guerras. Como nós somos especialistas para fazer isso, gente. Eu estou falando de mim também. Tem horas que eu faço, meu Deus, por onde se foi? Volta. Às vezes nós viajamos, né? E a gente inventa a guerra. E a gente fala assim, Deus me abençoa. Deus me livra. Aí você fala assim, Deus me guarde. E até Deus fala assim, Deus me guarde de você também, meu filho, pelo amor de Deus. Né? Davi, ele era um guerreiro. Davi foi um guerreiro a vida toda. O estilo de vida de Davi foi guerrear as guerras do Senhor o tempo todo.
O céu suspirava para ter um guerreiro na terra, Davi levantava as 2 mãos e os 2 pés, caía de costa. Essa foi a essência de Davi. Davi ele era tão apaixonado que o que ele queria fazer era lutar as guerras do Senhor. E por causa disso, Deus o levanta e coloca no lugar de destaque no reino. Mas chega um momento que ele inventou uma guerra. E por causa dessa guerra que ele inventou, ele destruiu a casa dele. A espada nunca mais saiu da casa dele. Quando era para ele estar na guerra, juntamente com os generais, os amigos dele, eu imagino que os amigos de Davi, o general, a galera toda, todo o exército de Davi perguntava assim, cadê Davi? Cadê o nosso amigo, o rei Davi? Um cara que lutou a guerra, foi um guerreiro a vida toda. Chegou o momento que ele falou assim, cansei. Vou parar, vou descansar. E ele, nesse momento, quando criamos nossas próprias guerras, a presença do Senhor se afasta de nossas vidas e somos entregues aos nossos próprios desejos humanos e carnais. Isso é perigoso demais. Porque eu entregue no meu DNA caído, eu entregue a mim mesmo, o homem entregue a si mesmo, ele é uma atrocidade. E Davi inventou uma guerra, quando ele era para estar na guerra, ele ficou em casa dormindo, aí ele acorda e vê algo que chama atenção. E eu creio que o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele teve uma batalha interior muito grande. Sim ou não? Porque o homem interior dele estava falando assim, Davi está errado. Davi, isso está errado, Davi. A mulher é do homem lá, Davi. Você não pode fazer isso, não. Você já não tem suficiente mulher dentro de casa? Né? E essa luta as maiores lutas que nós temos são as interiores. São aquelas que muitas vezes nós não conseguimos vencê-las. E Davi, você sabe da história, ele vai lá, ele manda trazer Betseba, tem ato sexual com ela, disso vem um filho, esse filho morre, Davi jejua 7 dias e 7 noites. O grande rei Davi, que Deus sempre respondia a ele, pela primeira vez Deus não respondeu ele. Por quê? Porque Deus não tem compromisso com as batalhas que eu e você inventamos. A criança morre, e a partir daí começa a acontecer uma sucessão de fatores complicados. Os filhos se levantam e Deus vem com juízo sobre a vida de Davi, falando assim, aquilo que você fez em oculto, os teus filhos vão fazer com as tuas esposas abertamente. Porque Davi inventou uma guerra que não era para ele fazer. Por isso que andar junto é muito importante. Cadê Natan? Cadê os profetas? Cadê os caras que andavam com Davi, gente? Cadê aquele cara que 5:30 da manhã, o Fabão, 5:30 da manhã, é guerra, Davi. O exército está todo lá fora. É guerra, companheiro. O cara levanta de pijaminha. Não, a farda está aqui. Joga a farda nos peitos dele e fala assim, vamos embora. É tempo de guerrear. Cadê? Andar sozinho, quando nós andamos sozinhos, faltam esses caras. Então, matou Urias, Davi matou Urias, destruiu a sua própria família e roubou os sonhos de Urias. Quando nós somos entregues às nossas próprias paixões, nós matamos, nós roubamos e nós destruímos. Quem que faz isso? Pense se você entrou em alguma guerra do passado que hoje precisa de restauração. O errar é do homem. Nesse contexto, Deus perdoou Davi. Porque Davi falou assim, esse cara que fez isso tem que morrer. Era a palavra do rei. Não tinha como retroceder. Ele ia para a guilhotina. Eles iam ter que matar Davi. Mas só que Deus falou através do profeta, falou assim, eu perdoo ele está livre da morte. Mas a espada não vai se apartar mais da vida dele. E pense se você entrou em algumas guerras que hoje você sofre a consequência disso daí. Guerras que Deus não pediu para você lutar. Coisas que Deus abomina, coisas que Deus fala assim, uma delas, Deus fala assim, não quero que falem de divórcio.
Esse negócio eu não quero que chegue na minha mesa. No desk de Deus, Deus não quer falar sobre isso. Ele não tem paciência e Ele não quer falar sobre isso. Uma vez que casou, é até que a morte separe. Por isso, se você vai casar, escolha bem. Porque aqui a gente faz casamento. Nós abençoamos casamentos para ser estabelecidos diante de Deus. Outras coisas não somos nós que vamos fazer. Nós estamos aqui para estabelecer o reino de Deus. Então vai escolher, escolha bem, porque é para o resto da vida. É até que a morte separe se o arrebatamento não vier primeiro. Eu estou conseguindo falar direitinho ou vocês não estão me entendendo? O Deus onipotente, que pode todas as coisas, deseja curar e restaurar a sua vida, transformando e libertando você para um recomeço, para um novo nível de fé, de unção e de vitória. Deus, Ele pode fazer isso. Amém? Onde isso tudo acontece? Qual é o campo que isso tudo acontece? Estamos em guerra para implantar o reino de Deus. Portanto, nos revestimos de toda a armadura de Deus. Escreva aí, leia para mim, por favor, e a gente vai ter uma foto no telão. Só até aí, eu queria que vocês lessem a frase de cima, mas tudo bem. Mas tá ok. Efésios 6,11 fala assim: vistam toda a armadura de Deus. É para vestir o quê? Toda a armadura de Deus. Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Essa palavra ciladas, no grego, é metodóia, que significa astúcia ou estratégia. Você viu no vídeo que o leão ele atacou de cara ou ele ficou esperando o momento oportuno para atacar? Antes dele atacar, ele é estrategista. Ele lança para você uma seta que é a questão financeira. Se você se jogar, se isso atrair você, ele vai entrar nesse processo. Então, ele vai lançando setas. Ele vai lançando setas. Aonde a gente é pego, às vezes ele fala assim, você está cansado. E aí você fala assim, não estava, mas acabei ficando agora. Aí, esse é um lugar onde ele vai te levar sempre para lá, no lugar de cansaço. O guerreiro, ele se renova. O guerreiro na batalha, ele recebe graça para se renovar. Porque na guerra não é lugar para estar cansado. Existe o renovo do Senhor. Então, o diabo, ele é um estrategista. Ele vai usar a estratégia para nos levar no lugar, para dar o bote depois. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Onde é que acontece essa batalha? Fala regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, finalmente, se firmem, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno, o capacete da salvação e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração, súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos, perseverem na oração por todos os santos. Você tem uma foto aí? Tira não, aí volta com ela. Está vendo essa fotinha aí? Ela tá bem moderna. Se você for... A armadura que Paulo está falando é a armadura do soldado romano. Né? Mas essa aí eu gostei dela porque ela pega a juventude, pega os velhos, pega tudo. Ela encaixa todo mundo no pacote. Você vê que tem ali tem seis peças que um soldado romano ele vestia para ir para a guerra. E eu quero dizer que isso traz sobre as nossas vidas segurança e capacidade para lutar as batalhas do Senhor. Porque como um ser espiritual que você precisa se revestir da armadura de Deus. A gente tem ali
a última peça que o soldado romano ele colocava era o capacete. Era o capacete, porque antes ele precisava ver o que ele estava fazendo. Se ele colocava o capacete, a visão dele ficava limitada, o movimento dele ficava limitado. Então ele colocava o cinturão da verdade. Ele se vestia da verdade. Ele se untava pela verdade. E aquilo que ele iria viver era a realidade dele. Depois ele colocava a couraça da justiça, que ia proteger os órgãos vitais dele. Era uma peça que vestia a parte da frente e a parte de trás. Então, todos os órgãos vitais dele estavam protegidos. Colocava nos pés as sandálias do evangelho da paz. A gente anda em campo minado o dia todo. Particularmente, essa semana, eu vou falar, penso no negócio de luta. Falei, poxa vida, né? Tem horas que você percebe os céus abertos e a bênção, mas tem hora que o céu também está aberto, mas paralelo a isso tem tanta coisa acontecendo. E se você perder tua paz, a primeira coisa que acontece quando você perde tua paz, você passa a usar tuas próprias armas. Porque a paz, shalom, é aquela paz que guarda tanto a tua mente quanto o teu coração. Paz não é ausência de guerra. Paz é você, no meio da luta, ter um relacionamento, continuar a ter um relacionamento com Deus e um relacionamento entre os homens. Normalmente, quando nós temos dificuldades, isso influencia tanto o nosso relacionamento com Deus como com as pessoas que estão do nosso lado. E aí a gente fica sem o calçado da paz. Você é um povo para andar debaixo de paz. Pode cair 1000 do teu lado esquerdo, 10.000 do teu lado direito, mas você está firme, está em paz. Porque essa é a promessa do Senhor sobre a tua vida. Amém? Tem mais 2 peças aí, que é o escudo da fé. Eu tenho que me proteger com o escudo. Não é esse escudo, mas o soldado romano ele tinha um escudo que era mais ou menos da altura dele. Né? Então, quando ele se posicionava com o escudo na frente dele, ele protegia todo o corpo dele. Porque o inimigo ele lança dardos inflamados. O que é dardos inflamados? São sugestões. O inimigo não conhece, ele não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas. Mas ele te estuda, e porque ele te estuda, ele lança sugestões na tua vida. Acho que esse casamento não está dando mais, assim, não é todo aquele glamour todo do começo. Não está mais assim, né? Aí ele lança uma sugestão. Aí é a hora da gente entender o que está acontecendo. Se eu sei quem eu sou em Cristo, se eu sei o meu propósito, eu sei automaticamente descartar isso. Porque isso é uma sugestão dele. Então o escudo da fé, ele te protege. É necessário usar o escudo da fé. E a espada do Espírito Santo de Deus, que é a palavra do Senhor. Manejar bem, o apóstolo Paulo fala assim para Timóteo, Timóteo, aprenda a manejar bem a palavra do Senhor. Manejar bem a palavra do Senhor. Alguém que tem destreza em trabalhar a palavra de Deus. Sim ou não? A restauração da porta dos cavalos depende da sua entrega em depender e confiar na força de Deus e no seu agir. Não é na força humana. Não é na força humana. Lute as guerras de Deus, usando as armas de Deus e será revestido de poder. Vou repetir. Lute as guerras de Deus, usando as armas que também são de Deus, e você será revestido de poder. Tanto a guerra, quanto as armas, quanto o poder, tudo é de quem? É de Deus. Eu não tenho capacidade de lutar essa batalha sem ser revestido de poder. Amém? Salmos 27 fala assim: alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos sempre firmes. Provérbios 21:31 fala assim: prepare-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá. A grande diferença de guerrear ao lado do Senhor é que não guerreamos sós. O Senhor nos prepara, nos arma e nos adestra para lutarmos. Nunca vamos nos livrar das lutas, simplesmente precisamos aprender a lutar. Não tem jeito. Me livra da luta. Não.
Ele vai permitir que a luta esteja aí para que você se torne um guerreiro. Nós temos que aprender a vencer as batalhas, as lutas que se apresentam. Os níveis, o preparo é progressivo e crescente. Fala, o preparo é progressivo e crescente. O que você está passando hoje é Deus te preparando para batalhas maiores. Deus, Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Hoje eu olho, posso pegar qualquer exemplo, e eu vejo em você quem você é hoje. Mas Deus, Ele te viu lá no ventre, quando você estava informe. Ele te viu crescendo. Ele te vê hoje e Ele te vê completo no propósito de Deus. O que você é na plenitude, naquilo onde Deus vai te levar. Deus te vê lá. Ele é onisciente, Ele sabe disso, mas nós não sabemos. O processo que Deus usou na vida de Davi, todo o processo, era levar, para nós fica fácil, é porque era para ser estabelecido o grande rei Davi. Mas Davi sabia disso? Até um dia chegar um profeta e derramar óleo na cabeça dele. Mas isso tudo são processos. Então essas batalhas todas que nós passamos, elas contribuem para o crescimento, para que o reino seja estabelecido na nossa vida. Salmos 18:34 fala assim: Ele treina minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar o arco de bronze. Os níveis de treinamento. Há níveis de treinamento. Tem um exemplo que eu gosto que é de Elias. Né? Elias, ele profetiza uma palavra que não iria chover. E aí ele começa a ser perseguido. E Deus fala para ele assim: vai para um rio, e lá no rio você vai ser alimentado por corvo. E vai ter pão para você. Querido, um judeu ser alimentado por uma ave de rapina, isso aí é uma atrocidade. Era um animal impuro. E Deus estava trabalhando nos processos de Elias. Aí ele fica lá um tempo, a água do rio seca, e Deus fala para ele assim: agora você vai para a casa de uma viúva. Eu no lugar de Elias, eu achava que agora ia para um lugar mais assim, mais confortável, tipo Boca Raton, né? Uma viúva, alguém com herança, né? Bênção. Então lá no rio, quem sustentava Elias era quem? Deus. Através do corvo, é isso mesmo. Agora ele vai para a casa da viúva, e quando ele vê a viúva, Deus fala com o profeta, e Deus falou assim: essa aí. Ele fala assim: me dá água. A viúva fala assim: vou pegar. E quando ela estava saindo para pegar, ela fala assim: falando nisso, traz um pão para mim e um bolo. Daí ela fala: ah, meu servo. A viúva só tem um pouquinho de farinha e o azeite está minguado. E aí o profeta libera uma palavra na vida dela. Ele fala assim: vai lá e faz, mas primeiro traz para mim. E agora eu vou liberar algo sobre a tua vida. A farinha não vai faltar. E nem o azeite também vai faltar na tua botija nunca mais. Então agora, lá no rio, era Deus provendo na vida de Elias. Agora com a viúva, é Deus usando Elias para profetizar, para abençoar a vida dos outros. Teve um progresso nisso? Não. Essa viúva tinha um filho. O filho morreu. E ela chega para o homem de Deus e fala assim: homem de Deus, o que está acontecendo? Você veio aqui para me atormentar? O menino morreu. Ele pega o filho da viúva, ora pelo filho dele, da viúva, e o filho, o que acontece? Ressuscita. Então, do rio, provisão, agora ele é a provisão na vida dos outros, e agora ele começa a ser um milagre na vida dos outros. Então, se percebe que todas as guerras, isso tudo era desconfortável para Elias, sim ou não? Você acha que ele estava confortável com isso tudo? Você está numa situação onde a pessoa fala assim: poxa, você veio aqui, depois que você veio aqui para casa, o azeite está beleza, mas o menino morreu, você é responsável por isso? É uma situação muito desconfortável ou não? E aí, por que Elias tinha que estar bem treinado? Porque logo em seguida ele tem um confronto com os 450 profetas de Baal. Agora Elias, ele é apresentado à nação como homem de Deus. Ele precisava ser bem treinado ou não? Ele não podia vacilar. E com tanta ousadia, porque alguém que profetiza que não, o azeite
não vai faltar. Alguém que profetiza que a farinha também não vai faltar. Alguém que ora por alguém que está morto e ressuscita, agora essa pessoa tem a ousadia no Senhor para falar assim, pode reunir toda essa cambada aí, porque Israel estava um caos, as pessoas, ninguém mais queria saber de Deus. As pessoas só faziam sacrifícios a Baal. E Elias se levanta nesse contexto e fala assim, o Deus que responder com fogo nesse lugar é o Deus de Israel, é o Deus verdadeiro. E ficaram lá os profetas de Baal toda manhã, badalando de um lado para o outro, e nada aconteceu. Chegou o momento que Elias fala assim, agora eu vou entrar em cena. Vou estabelecer o reino de Deus. E fogo do céu foi derramado naquele lugar. Né? Mas se Elias não passasse pelos processos, esses processos, você acha que Deus iria confiar essa grande batalha para ele? Precisamos passar pelos processos de Deus. Deus, ele quer ser suprimento, porque muitas vezes é muito confortável onde Deus só me supre. Né? No rio, do lado do rio, eu só preciso me levantar para recolher aquilo que eu preciso. Mas Deus vai te mover de fase. Fala a pessoa que está do seu lado, Deus vai te mover de fase. Porque Ele quer que você seja bênção na vida dos outros. Ele quer que você comece a liberar a palavra que está no teu coração na vida dos outros. Ele quer que você comece a dar esperança àqueles que estão mortos espiritualmente falando. E fala assim, eu quero trazer vida sobre a tua vida. Até você ser apresentado como alguém que Deus fala assim, é menino meu. Tem falhas, tem dificuldades, tanto é que Elias depois foi para uma caverna. Mas você entende como funciona? É Deus através de nós. É Deus em nós. É Deus que nos faz guerreiros do Senhor. Quero entrar na conclusão dessa palavra, onde fala, onde se dá as guerras. Escreva aí o ponto primeiro, no corpo. Na igreja, ele tentará nos destruir, trazendo discórdia e contenda. Precisamos procurar guardar a unidade conquistada na cruz. Efésios 4:3 fala assim, façam todo o esforço. Essa palavra esforço é espudaço, que significa estar sempre pronto para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, uma casa dividida, ela pode prosperar? O inimigo sabe disso. E o primeiro ataque é fazer com que a gente perca a unidade nos nossos relacionamentos. Ele entra na casa e coloca a divisão entre marido e esposa. Pronto. Não tem mais poder. Porque se é teto de bronze, onde há discórdia, onde há briga, é teto de bronze, a oração não é respondida, o jejum não é respondido. Há silêncio de Deus nisso daí. Então ele entra no casamento e a primeira coisa que ele quer fazer é colocar discórdia no casamento. Se ele conseguir fazer isso, pode ficar a vida inteira indo para a igreja, indo para a reunião, seja o que for. Por quê? Porque o vínculo da paz, aquilo que traz a presença de Deus, aquilo que traz resposta de Deus, está quebrado. E nós precisamos espudaço. O que é espudaço? Estar sempre prontos para conservar a unidade pelo vínculo da paz. 1 Coríntios 1:10, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Paulo está apelando. Né? Se eu estivesse pedindo para que você viesse fazer isso no nome de qualquer pessoa, mas Paulo está falando em nome de quem? Em nome de Jesus. Suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Unidade de fé. Onde que você aprende isso? No GE. Porque nós precisamos ser zelosos com isso, querido. Nós nascemos para dar certo um com o outro. A unidade é algo poderoso. Se a igreja entender o poder que tem nesse negócio, meu Deus. E é onde os ataques são maiores. Claro que os ataques são maiores, porque uma vez que você consegue estabelecer unidade, o poder vem. Ser um pacificador não é o mesmo que ser uma pessoa pacífica. Não, eu sou pacífico. Mas não trabalha em favor da unidade.
O pacificador é aquele que pega pela mão e fala, vamos lá resolver esse negócio. Vamos lá resolver esse negócio. Esse negócio tem que dar certo. Até não dar certo, a gente não para. A Bíblia trata Abraão como um pacificador. Por isso que Deus estabelece ele como pai da fé. Alguém que por onde ele andava, ele estabelecia um altar. Nós não podemos fazer com que os nossos relacionamentos destruam o altar de Deus nas nossas vidas. Porque se nós não tratarmos os relacionamentos da maneira correta, ele destrói o altar de Deus na nossa vida. Como é que eu posso falar que eu amo a Deus e eu tenho dificuldade de me relacionar com meu irmão? Esse esforço tem que acontecer. Tem que acontecer. A obra é de Deus, não é nossa. Somos cooperadores uns dos outros, não somos concorrentes e nem inimigos. Muitas vezes o inimigo nos leva num campo onde parece que nós estamos lutando uns com os outros. Fala a pessoa que está do seu lado assim, queridos, eu sou teu cooperador, não sou teu concorrente e nem o teu inimigo. Você só tem um inimigo. Eu vou falar qual é o nome dele, diabo. Esse irmão que está do teu lado é o teu irmão. Né? Cooperador é alguém que coopera com aquilo que está fazendo. Concorrente. Né? A concorrência é a alma do negócio. Não é. Não é concorrência. Quando o pastor Márcio sobe para ministrar aqui, eu sou cooperador dele. O que ele pedir para mim fazer, eu faço. Eu entendo que nesse momento o cajado está na mão dele. Eu sou um cooperador do reino. Eu não vou atrapalhar ele, pode ter certeza. Se eu não puder ajudar a atrapalhar, eu não vou. E é isso que nós precisamos entender. Eu estava propondo para ele essa semana, sexta-feira, uma situação para a gente resolver, torcer o nariz. Não gostou da proposta. Eu sou cooperador, eu não sou concorrente. Vamos trabalhar a unidade, vamos envolver mais gente, mais multidão de conselheiros para a gente chegar numa conclusão. Para que o reino avance. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. Nós precisamos entender essas coisas. Em casa, do mesmo jeito, a mulher quer comprar alguma coisa. Ela vira tua concorrente dentro de casa. Não, tem que trocar a geladeira, tem que trocar a geladeira. Aí o varão está falando assim, não, tem que trocar a geladeira não, irmão. Onde você bateu a cabeça, o que é? Aí vira aquela concorrência. A obra de Deus não depende tão somente do que eu tenho, depende da essência de Deus. No reino de Deus, para você receber, primeiro precisa dar. O que é que você precisa receber? Você precisa de mais tempo? Você tem que fazer o quê? Dá tempo. O que Elias fez com a mulher que estava sem provisão? Com a viúva? Você está sem provisão? Então eu vou te ensinar um princípio de reino, viúva. Você quer provisão? Dá primeiro a provisão que você tem. E aí a provisão não vai faltar sobre a tua casa. O reino de Deus é o contrário, não é segurando. É dando o que você recebe. É uma cultura totalmente diferente daquilo que nós aprendemos. Você precisa de misericórdia. Quem que não precisa de misericórdia? Você tem que agir com misericórdia. Nós queremos misericórdia, mas nós somos duros com os outros. Agimos com uma régua diferente com os outros. E queremos misericórdia. Que Deus nos ajude a entender essas coisas. Porque senão a batalha, nós criamos batalhas onde o inimigo vai ficar nos intertendo entre os relacionamentos. Relacionamento é para a igreja crescer e fluir, não é para você lutar a vida toda com o irmão. Não gosto dele, mas ele vai para o céu com você, tem que aprender a amar. Não tem jeito, é o que tem de melhor na terra, filho. Segundo ponto, a segunda batalha na nossa mente. Existem 3 tipos de pensamentos que podem surgir na nossa mente. Os seus próprios, os pensamentos de Deus e as sugestões do diabo. Os seus próprios é aquilo que você formatou o resto da vida, do restante da vida todinha. Às vezes baixa estima, não consigo, tudo que você arrecadou ao longo da vida e foi colocando dentro da tua alma.
Isso são os teus pensamentos. Deus, quero dizer para você que Deus não pensa assim de você. Não pensa assim de você. Os pensamentos de Deus são mais altos e são melhores do que os seus. Por isso que você tem que entender o que Deus pensa de você. O que é que Deus, quando pensa na Poliana, o que Deus pensa da Poli? Ela tem que ouvir o que Deus pensa dela. Porque isso vai fazer com que eu entenda que os pensamentos de Deus, eles anulam muitas vezes o meu passado. Eu só vou conseguir anular meu passado se eu entender o que Deus pensa de mim hoje. E as sugestões do inimigo. O inimigo vai trabalhar com sugestões. O diabo não pode ler os seus pensamentos, mas pode jogar sugestões, assim como fez na vida do apóstolo Pedro, desculpe. Mateus 16, 22 fala assim, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou e disse, Pedro, vou falar uma coisa para você, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Jesus estava falando com Pedro? Não, claro que não. Está falando com quem? Com discernimento ele está falando assim, Pedro, você aceitou uma sugestão que o inimigo colocou na tua cabeça. Eu vou ter que ir para a cruz, Pedro. Quanto tempo eu não estou falando com você que eu vou ter que ir para a cruz? E você aceitou a sugestão que o inimigo colocou na tua cabeça. E aí ele leva um pito de Jesus. Leva ou não leva? Eu creio que ele ficou sem jeito. Mas Pedro não foi embora. Provavelmente ele ficou o dia todo, falou, poxa, para trás de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás, você é pedra de tropeço, né? Você não fica assim quando você leva uma palavra dura? Aquilo fica ecoando na tua cabeça. Você é duro, você é duro, você é duro, poxa vida, eu achei que eu estava molezinho já. Pessoas que suportam grandes repreensões estão aptas para receber também grandes revelações. Deus só vai poder revelar algo grande para você se você aguentar moendo por dentro. Fica ali. É Jesus que está falando com você? Fica aí. Porque depois disso vem a revelação. Olha o que está falando Mateus 16, 17. Respondeu Jesus, feliz é você. Agora Jesus acalenta o coração de Pedro. Você é feliz, Pedro, e não sabia. Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você, nem por carne, nem por sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Agora Pedro tem uma revelação de quem é Jesus. Antes ele dá uma bola fora, ele recebe um pito duro, e fica firme, fica ali encolhidinho. Eu acredito que os discípulos ficavam meio desconfiados de Pedro. Desconfiava, Pedro, desconfiava de você, essa boca grande sua, né? Mas depois Jesus acerta a situação e fala assim, Pedro, você agora recebeu uma revelação que não é da terra, isso é o Pai que te revelou. Aí ele dá uma levantada. Se você lutar as batalhas de Deus, receberá revelação e poder. E agora eu peço graça a Deus para falar aquilo que eu vou falar para vocês. Porque aqui tem uma chave, que se a igreja entender essa chave, a sua vida muda. Você nunca mais vai ficar mendigando quando aquilo que é direito seu, é a tua herança. Muitas vezes a gente faz campanha para receber algo, quando Deus te trata como filho, é herança tua, é direito teu. E aqui Mateus 16, 19 fala assim, eu darei a você, nesse mesmo contexto, Jesus fala para Pedro, eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado aonde? Nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Agora Pedro recebe poder de reino para estabelecer o reino de Deus. Lá no Éden, quando o homem pecou, Deus ele deu a terra ao homem governar. Ele deu autoridade. Poder, só quem tem é Deus. Fala poder, só quem tem é Deus. Porém, autoridade ele deu ao homem. Quando o homem pecou, ele perdeu o quê? A autoridade de governar. Por isso que Jesus ele veio como homem para resgatar o quê? O poder? Claro que não, o poder é de Deus, ninguém mexe nisso. Ele veio restaurar o lugar de autoridade que o homem perdeu na terra. E quando ele ressuscita, ele vai para o céu ou ele vai para o inferno?
Ele vai lá no inferno e fala assim, devolve a autoridade que eu dei para o homem. Agora, como homem, eu pego isso de volta. E volta e tem todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Agora, o homem, no lugar de autoridade, ele pode clamar por poder, e o poder vem por quê? Porque ele está no lugar de autoridade. Agora, o reino pode funcionar, pode ser estabelecido. Por isso que João fala assim, venha teu reino, porque o reino de Deus já chegou. Os homens já estão de volta no lugar de autoridade. João Batista tinha sido estabelecido como alguém de autoridade na terra. Então, aquilo que você liga na terra, quando você fala assim, solta meu filho agora, no nome de Jesus, tem que soltar, não tem conversa, porque você, no lugar de autoridade, pode clamar o poder de Deus sobre a situação. O reino de Deus é essas coisas, são essas pérolas que quando nós entendemos, encontramos, mas isso não é encontrado na superfície. Tudo aquilo que é valioso, todas as pepitas de ouro, elas estão enterradas no profundo. Tem que buscar, tem que trabalhar, né? E agora Pedro, ele recebe autoridade para estabelecer, e a igreja é estabelecida com autoridade para estabelecer o reino de Deus. Nada pode parar a igreja, o reino avança, é o reino de Deus, não tem como parar isso. Isso é coisa de Deus, isso é propósito de Deus. O que você precisa e eu preciso é estar no lugar de autoridade. Está no lugar onde eu seja um servo e falo assim, Deus, eu estou aqui. Se você precisar de alguém no lugar de autoridade aqui na terra, para estabelecer o teu reino, conta comigo, na minha casa. A gente está aqui com o sacerdote já no 5º encontro, cara, tem sido maravilhoso. E vai prosperar, eu sei que vai prosperar, porque é desejo de Deus que os sacerdotes sejam levantados dentro de casa. Porque se tem alguém que levanta incenso dentro de casa, que se tem alguém que ora dentro de casa, se tem alguém que ora, que clama dentro de casa, as portas do inferno, elas não podem prevalecer contra aquela casa. Efésios 4,14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá ou para lá, por ventos de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Efésios 5,16, remindo o tempo, porque os dias são o quê? Maus. Não espere que vá melhorar. A igreja precisa se levantar. O que vai fazer a diferença nessa geração e nas próximas gerações é aquela igreja de Atos que fez aquela diferença lá naquele contexto do Império Romano. Uma igreja perseguida, uma igreja sofrida, uma igreja que passava por perseguições, mas nada, nem ninguém parava aquela igreja. Era uma igreja que fazia diferença por onde andava. Nos relacionamentos, escreva relacionamentos e a gente vai estar encerrando. Efésios 6,12 fala assim, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais, aonde? Nas regiões celestiais. Queridos, faz assim, se entrar na nossa cabeça isso, a gente vai mudar a nossa maneira. Você vai parar de brigar menos dentro de casa, você vai parar de brigar menos com os irmãos, e você vai para o lugar onde realmente resolve as coisas. O contexto de Efésios 6, a gente leu da armadura, mas antes da armadura, isso é quando você sai para a guerra. Mas todo guerreiro tem uma casa, não tem? E a casa é que vai credenciar a armadura, vai servir em você ou não. Porque se você não conseguir entender que isso tudo porque a casa é o que forma o caráter. Vamos assim dizer. A guerra é a capacidade de você vestir a armadura correta. Não adianta ser um guerreiro fora e em casa ser aquele cavalinho que eu falei para vocês na introdução. Porque a base está nos relacionamentos. Pai e filhos. A Bíblia fala assim, filho, se submeta, obedeça a seu pai. Pai, não provoque a ira do filho. Esposa, submeta ao seu marido. Esse cara tem propósito? Submeta a ele. Ele não tem propósito, fica firme. Ele vai entender. Submeta a ele. É ele que Deus estabeleceu como cabeça da tua casa.
Quando ele falar não, é não. Não tenta torcer o braço dele, porque homem é bicho complicado. Se você quiser bater de frente com o homem, o bicho é complicado, vira porco espinho. Porque você está mexendo na questão da autoridade dele. E isso, o bicho é complicado. Não é por esse caminho que você vai conseguir as vantagens. Posso garantir para você. No relacionamento de trabalho, funcionários, sirvam o teu patrão como se fosse o Senhor. Patrão, não oprima ele. Dá o salário dele justo. Você vê como sobra para todo mundo, não escapa ninguém? Não escapa ninguém, porque é relacionamento. A base da vida do ser humano é relacionamentos. Se nós tivermos bons relacionamentos, nós vamos fazer bons eventos. Nós não precisamos ficar fazendo eventos o tempo todo. Não precisamos. Porque a base é trabalhar os relacionamentos. Os eventos vão acontecer. Mas os relacionamentos bem feitinhos, quando se junta para tomar chá da tarde, é bênção. É bom, é gostoso, porque tem a presença de Deus. A luta é espiritual, mas o reflexo é material. Fala, a luta é espiritual. Mas reflete no dia a dia, reflete nos relacionamentos. O campo da guerra é nos relacionamentos, nas pessoas, no ego. Interpessoais contra as outras pessoas. Antes de qualquer coisa acontecer no mundo natural, primeiro precisa ser estabelecido e liberado no mundo espiritual. Daniel, ele buscou por 21 dias e diante do Senhor para que uma resposta viesse do céu. Gente que conhece a Deus entende esse princípio. Até que o céu enviou reforço para a resposta de Daniel vir. E aí ele ouve algo dos céus que é lindo. Ele fala assim, Daniel, homem muito amado. Daniel, aqui no céu você é amado. E por causa disso eu enviei reforço para você. O príncipe da Pérsia vai ser assim, ó. Sai da frente que o exército do Deus vivo agora está chegando. Né? Então é isso que nós precisamos entender. Neemias do mesmo jeito. Por que você acha que Neemias ficou 4 meses buscando a Deus? Porque ele precisava ganhar essa batalha onde primeiro? O mesmo rei que já tinha embargado essa obra, agora ele tinha que vir um sim dele. Quem pode fazer isso senão Deus, mudar o coração do homem dessa maneira? Jesus, antes de começar o ministério dele, o que ele faz? 40 dias e 40 noites aonde? No deserto. Por que você acha? Porque ele precisava ser revestido dos céus. A glória que ele tinha dos céus, ele deixou lá, ele veio como homem. Agora, para estabelecer esse propósito, ele precisava, mais uma vez, receber a glória. Tanto é que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Para fazer o quê? Para ir por toda parte, libertar os cativos, curar os enfermos, porque Deus era com ele. Ele precisava resolver isso primeiro nas regiões celestiais. Fale menos com os homens. Fale menos, devolva menos as respostas. Aprenda a se calar. Eu também preciso. E fale mais com Deus. Fale assim, Deus, minha esposa está grossa comigo hoje, hein? O que foi que mordeu ela? E vice-versa. Fala, Jesus, o cavalinho está aqui em casa hoje, né? Acalma esse homem, Deus. Acalma esse homem. Neemias 3:28 fala assim, acima da porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram reparos, cada um de frente da sua própria casa. A restauração da porta dos cavalos diz que os sacerdotes a restauraram de frente das suas casas. Isso é muito significativo, porque tem 2 aspectos, maturidade espiritual e o governo da casa. Somente aqueles que podem ter a sua casa como testemunho podem entrar nessas batalhas e ser vitoriosos. Caso contrário, ficará envergonhado diante dos inimigos. Deus lhe criou com talentos.
Deus tem dado a você dons para servir, para edificar o corpo de Cristo e para glorificar a Deus. Porém, o uso de todas essas ferramentas requer um estilo de vida de um ministro de Deus. 1 Pedro 2,9 fala assim: vós, porém, são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa. Cada casa uma igreja, cada discípulo um sacerdote. Fala, cada casa uma igreja, cada discípulo um sacerdote. Na igreja primitiva, para qualquer trabalho, pequeno, por pequeno que fosse, precisava ter testemunho de vida. Você é representante dos céus. Atos 6,3 fala assim: irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom, o quê? Cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Passaremos a eles a tarefa. Qual era a tarefa? Dar comida para as viúvas que estavam precisando de atenção. E os apóstolos falam assim: nós vamos nos preocupar, nos consagrar à oração e ao ensino da palavra. Mas mesmo para servir a mesa, eles precisavam o quê? Ser cheios do Espírito Santo de Deus. Esse era o padrão da igreja primitiva. Gente que buscava a presença de Deus. Porque fazer obra qualquer um pode fazer, mas eles queriam fazer uma obra que agradasse o coração do Pai. Sem mim, Jesus fala, vocês não podem fazer nada. É claro que você pode fazer muita coisa. Mas o que eles estavam falando é, eu quero fazer algo que agrade o Pai. Outro aspecto era a sua casa como família, o governo de Deus. 1 Timóteo 3,4, ele deve governar bem a sua própria família, tendo seus filhos sujeitos a ele, com toda dignidade, pois se alguém não sabe governar bem a sua própria casa, como poderá cuidar da casa de Deus? A nossa casa deve estar em ordem, para que tenhamos bom testemunho. Por isso, a primeira igreja é a nossa casa. A gente tem sido redundante nesse contexto, não tem não? Porque a casa é o laboratório de Deus para você. Porque se ele estiver bem estruturada, edificada, nós vamos ser treinados pelo Senhor, para que também sejamos uma bênção na igreja do Senhor. Se a tua casa é uma bênção, a igreja é uma bênção. Se você é uma bênção na tua casa, tem que acontecer aqui também. Se você é uma bênção aqui, você tem que ser uma bênção na tua casa. A expressão de fronte da sua casa serve como um parâmetro para todos nós. Como está a sua casa? A sua casa é o laboratório de Deus. Como ela estiver, assim será a casa do Senhor. Conclusão: a porta dos cavalos, quando ela é restaurada, usamos as armas espirituais, que é a oração, que é o jejum, que é o louvor, a palavra e as ofertas. Essas armas, pois com a mão a espada e a outra a ferramenta do trabalho para a restauração dos muros. Neemias 4,13 fala assim: por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados por espada, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo. Lembre-se que o Senhor é grande e temível. Lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. As lutas sempre antecedem o milagre. Você está passando por luta nesse momento? Não estou falando lutas que nós criamos, as batalhas que Deus estabeleceu na tua vida. Se você está passando por elas, as lutas, elas sempre antecedem o milagre. Por que eu tenho que aprender a passar por lutas? Porque se eu não passar pelas lutas, normalmente quando o milagre chega, eu não reconheço o milagre. Agora, se eu tenho um histórico da luta, se eu sei, se esse milagre foi chorado, se esse milagre foi orado, se esse milagre foi clamado diante do Senhor, quando ele chega, eu sei a origem dele. Aí eu valorizo.
1 Coríntios 15:57 fala assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Leia esse versículo, por favor. Ele já te deu a vitória. Você já é mais do que vencedor. Mas só que tem um detalhe: eu tenho que me tornar um guerreiro. Eu tenho que lutar as batalhas do Senhor para poder conquistá-las, atrair elas das regiões celestiais para a terra. Eu, orando, eu falei: Deus, como é que faz um apelo desse? Eu não tenho capacidade de formar guerreiro. Quem forma os guerreiros, quem chama os guerreiros é o Senhor. E Deus falou algo no meu coração assim: filho, tem muita gente machucada, tem muito guerreiro parado na igreja. Tem muita gente que se machucou, tem muita gente que na caminhada se cansou, tem muita gente que por inventar próprias guerras não escutou minha voz e por isso parou também. Mas o propósito de Deus é que sempre foi, nunca mudou, é levantar um grande exército, muito grande, semelhantes a Jesus. E você é essa pessoa. Sabe por que essa igreja é séria, querido? As pessoas são falhas, são humanas, mas essa igreja é séria. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa séria. Sabe por que a tua casa é uma casa séria? Porque você é uma pessoa séria. Mas Deus quer nos levantar como guerreiros. Nós precisamos conquistar aquilo que Deus sonhou para a gente. E nós precisamos entrar no terreno do inimigo e falar assim: devolve. Devolve o que é meu. O que ele tem roubado de você? A paz? Tem roubado algum membro da tua família? Tem mexido na tua área financeira? Tem mexido na saúde? Eu não sei. Mas hoje é o dia de você falar assim: devolve. É um guerreiro do Senhor que está se levantando. O ministério tem parado você, tem cansado você. Hoje é dia de renovar essas forças. Nós precisamos de vocês todos. A igreja precisa de você. Todos os que estão aqui. Deus quer contar com você. Davi, fugindo, ele vai para uma caverna. E lá naquela caverna se junta a ele 400 homens endividados, que a sociedade rejeitou eles, provavelmente destruídos. E Davi pega desses 400 homens, debaixo de unção e de poder de Deus, e faz deles 400 valentes. É isso que Deus quer fazer com a gente. Essa é a minha história, essa é a tua história. Muitas vezes nós somos esses, mas Deus está te formando, é numa caverna que Deus está te formando. Para quando Ele te tirar de lá, Ele te apresente como alguém que fala assim: meu Deus, de onde veio esse cara? É porque é assim que Deus trabalha com a gente. Quando Deus ele apresentou Jesus para Jerusalém, as pessoas não reconheciam Ele, porque Jesus foi criado onde? 30 anos na casa dos pais dele. Nem João Batista, que foi aquele que veio à frente de Jesus, sabia. Mas quando ele viu Jesus e recebeu a revelação de quem era Jesus, ele fala assim: é meu primo. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o guerreiro de Deus. É assim que Deus faz conosco. Deus quer te tocar. Deus ele quer te tocar nessa manhã. E Ele quer mudar a tua história. E Ele quer te dar forças para você continuar a caminhada. Se você deseja ser tocado pelo Senhor, não por mim. Isso é algo entre você e Deus. Você sabe o que está acontecendo com você. Se você já é um guerreiro e fala assim: Deus, eu preciso renovar a minha armadura. Tem muitas coisas na minha armadura que com o tempo tem se desgastado. Eu quero vir aqui na frente para receber uma armadura zerada, novinha. Tem também.
Nós vamos ser ministrados agora. Se você deseja que o Senhor toque em você nessa noite, nessa manhã, essa é a tua oportunidade. Amém? Você é um guerreiro do Senhor. Não acredite em nenhuma outra mentira, nenhuma outra verdade que não seja essa. Seja qual for a circunstância, seja qual for a situação que te levou, hoje é dia onde Deus vai te levantar uma vez mais. Ele vai renovar tuas forças. Guerreiro do Senhor, volte a lutar as batalhas de Deus. Isso é uma palavra que eu estou liberando sobre a tua vida. Volte. É nesse lugar onde você vai ter as vitórias de Deus. É nesse lugar onde você vai ter os céus abertos em teu favor. É onde você vai ser um Elias, suprido por Deus, profetizando milagre na vida dos outros e estabelecendo o reino de Deus onde Deus te colocar. Você é guerreiro, você é guerreiro, você é guerreiro, e Deus renova as tuas forças hoje. Volta a ocupar o teu lugar. Tem gente que tem chamado aqui que parou de combater o bom combate. Volte para o lugar aonde Deus te chamou para estar. A igreja é um corpo, você é importante para a igreja. Cada um de nós somos importantes. Cada um de nós ocupamos uma parte do muro, e é nessa parte que nós vamos ser úteis, como Neemias estabeleceu. Volte a adornar a casa com a presença do Senhor. Volte à oração. Por que você parou de orar? Porque você não teve uma resposta de Deus? Com resposta ou sem resposta, a oração não deve parar. É a tua comunicação com o Pai. Volta com a palavra. Fala: Deus, incendeia mais uma vez o meu coração. Eu sou um guerreiro frio. Faz o meu coração queimar de novo por Ti, Pai. Deus, eu quero encerrar esse momento dizendo: o Senhor tem formado cada pessoa aqui, Senhor. Termina a boa obra. Não deixe que os Teus filhos parem no meio do caminho. Resolve as questões emocionais, resolve as questões pessoais, resolve as questões espirituais. Mas nós te pedimos, ó Deus, que a Tua igreja, Senhor, passe a viver um novo tipo de relacionamento com Deus e com os homens. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu oro e abençoo o Teu povo, Senhor, debaixo dessa unção e debaixo dessa graça, Pai. No nome de Jesus.